Tudo o que você precisa saber sobre captação de leads para negócios locais, você vai ver nessa aula. Então já senta o dedo no like com vontade, se inscreve aqui no meu canal e eu vou te dar um bom motivo para você se inscrever aqui no meu canal, porque todos os dias às 18 horas tem conteúdo novo por aqui. E aqui, galera, eu vou muito além do tráfego pago. Aqui você aprende a fazer estratégia de verdade. Você vai entender os principais fundamentos que fazem campanhas de tráfego funcionar ou não. Então aqui o foco é na estratégia, não é no botão, na verdade, beleza? Por que eu gosto de focar na estratégia e não no aperto do botão? Porque o botão tem que ser a mera tradução da sua estratégia. Quando se fala em negócios locais, o gerenciador de anúncios é o que menos vai impactar nos seus resultados. O que mais vai impactar é a escolha da sua estratégia, são os seus criativos, são sua linha comunicativa, é a sua oferta, é o impacto do seu comercial no atendimento. São esses fatores que vão fazer a diferença entre você ter bons resultados ou não. Então, se você é aqueles caras que se preocupa muito com o aperto do botão, com o objetivo de campanha, qual o valor de orçamento que você vai investir, cara, isso não vai funcionar para você em hipótese alguma. É evidente que você precisa se preocupar sim com esses fatores, é claro que sim. Eu jamais vou levantar a bandeira para dizer que você não precisa se preocupar com isso, mas o que você precisa entender é que 60% do seu esforço de trabalho deve estar contido na estratégia de venda online para o seu negócio e não no apertar do botão. O apertar do botão tem que ser apenas 40% da tua energia, porque sim, lá é onde você vai fazer tudo isso acontecer, onde você vai conseguir executar toda a sua estratégia. Mas sem uma estratégia não tem o que se executar, beleza? Então, antes de começar a nossa aula, para quem não me conhece ainda, meu nome é Luiz Rodrigues, eu sou estrategista em vendas para negócios locais e ajudo empresários como você, gestores de tráfego, a fazer o tráfego para os seus clientes. Ajudo curiosos também a sanar dúvidas. Então, galera, se você está precisando de uma equipe especializada que saiba executar boas estratégias e pensar junto com você, empresário, em boas soluções e práticas para o teu negócio, já se inscreve no link que tem aqui embaixo na nossa aula. Esse link vai direcionar você para a nossa landing page. Lá você vai preencher todos os dados referente à sua empresa, referente a você também que é proprietário, para que a gente consiga marcar uma sessão de estratégia, uma sessão estratégica, para que a gente possa formular uma estratégia especificamente para a tua empresa, independentemente se vamos executá-la ou se vamos apenas prestar em questão a nível de consultoria para que você mesmo execute por conta ou com a sua equipe. Porque é natural que algumas empresas já tenham equipe de marketing e muitas vezes só precisa de alguns ajustes ali para fazer o trem andar, beleza? Mas galera, sem mais delongas, essa aula aqui ela é uma aula básica de certa forma. Então, em nível de dificuldade, eu daria uma nota 6, não vai ter nada de muito difícil aqui, mas se você não prestar atenção, evidentemente, nada do que eu vou falar vai fazer sentido, beleza? Então, já pega a caneta, pega o papel e começa a sentar a bundinha na cadeira e prestar atenção. Vai pausando a aula aí, vai tirando suas dúvidas, deixa seu comentário aqui se ficar alguma dúvida, que vai ser um prazer te ajudar. Hoje, eu quero que você entenda quais são os principais fundamentos para que você tenha bons resultados na captação de leads para negócios locais. E você vai aprender tudo o que você precisa de forma estratégica para pensar e avaliar antes de fazer suas campanhas de captação, beleza? Aqui eu vou traçar essa estratégia pelo contrário, a gente vai começar pelo orçamento. Eu nunca falo sobre o orçamento primeiro, hoje eu preciso falar sobre o orçamento, porque ele vai impactar diretamente na escolha estratégica e posicionamentos que você vai fazer e também impactar diretamente na escolha dos seus criativos, beleza? Se falando em captação de leads para negócios locais, nós temos que dividir na seguinte forma: prestadores de serviço e vendedores de produtos. São os dois principais segmentos, independente se é varejo ou se é atacado, enfim, prestadores de serviço e vendedores de produtos. É dessa maneira que a gente vai dividir a nossa aula, beleza? Se falando em nível de orçamento, nós vamos dividir aqueles que têm até R$1.000 por mês
ou melhor, até 1.500 por mês, e quem tem mais de 1.500 por mês. Quando eu falo 1.500 por mês, leia-se 1.499,99 centavos. E eu já vou te explicar o porquê e vai ficar mais claro para você. Se você tem menos do que R$ 1.500 para investir em campanhas de tráfego, você vai setar objetivos de mensagens, seja para o direct ou para o WhatsApp. Já vamos falar sobre isso também. Quando escolher direct, quando escolher o WhatsApp. E se você tem 1.500 ou mais, você pode e deve escolher campanhas de cadastro, ok? Galera, principal fundamento que você precisa entender. Se eu vendo produtos de baixo valor, por exemplo, vendo alimentos, eu vendo marmita, eu vendo, sei lá, qualquer coisa aí que custe até no máximo 50, 100 reais. Vamos colocar aqui 100 reais. Não é necessário um grande volume orçamentário, beleza? Campanhas de mensagem por si só já vão servir bem. Então até R$ 1.500 por mês está excelente para você investir aqui. Se você é prestador de serviço, por exemplo, ou você vende produtos acima de R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, campanhas de cadastro são essenciais, ok? Ainda assim, se você é prestador de serviço e tem produtos ali baratos, na casa de 300, 400 reais, que seria valores consideravelmente baratos para prestadores de serviço, você pode sim trabalhar com campanhas de mensagem também sem problemas. No caso de vendedores de produtos, eu colocaria aqui o limite até R$100 para campanhas de mensagem. Passou disso, o ideal seria campanhas de cadastros, porque aí você também pode focar em vendas em massa, né? Fazer 5, 10, 15, 20 unidades de vendas para um mesmo cliente de uma só vez. Então você tem um faturamento um pouco maior do que propriamente o prestador de serviço, que cobra a mesma faixa de 300, 400 reais por venda. Então, prestador de serviço, se você está nessa faixa, campanha de mensagem vai te servir bem. Escolha ali pelo menos R$1.000 de orçamento mensal, tá excelente, ok? Para a gente começar. É evidente que se você quiser ter grandes resultados, o ideal é que você vá aumentando esse orçamento, mas para você que está começando, isso aqui está ótimo. Outra questão que você precisa entender imediatamente: se você quer investir para ter resultados, não adianta você ser o famoso dedinho nervoso. O dedinho nervoso não tem resultado com tráfego pago. É aquela pessoa que subiu a campanha está ativa lá meia hora e o cara já está querendo pausar porque acha que está gastando demais. Você precisa investir constantemente de forma massiva. Quando eu digo isso, eu quero dizer que é essencial que você tenha investimentos de longo prazo. Então, Luiz, se eu colocar R$1.000, por quanto tempo eu tenho que investir? Você tem que investir todo mês. Então, eu não recomendo que você faça tráfego para começar e parar. Você tem que ter o pensamento de sequenciar esse teu trabalho de tráfego, senão tudo perde o sentido, não tem conexão nenhuma e justificativa de você iniciar campanhas de tráfego para que você pause. Você precisa pensá-las em longo prazo. Isso não significa que você também vai ter resultados daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos. Não é isso que eu quero dizer, mas significa que você precisa ter consistência. Por que eu digo isso? As campanhas de tráfego precisam de tempo, otimização e inteligência, não só da ferramenta como sua também, para que ela funcione. Você precisa testar o que está dando certo e o que não dá. Até você descobrir quais são esses caminhos, cara, vai uma grana. Então você precisa ter consistência. É mais válido, eu não sou muito adepto desse tipo de orçamento, mas é muito mais válido você colocar lá R$500 todo mês do que você colocar 1.500 em um mês só. É muito mais válido você fazer os mesmos R$500 diluídos em 3 meses do que 1.500 em um mês só. Quando se fala em negócio local, que fique claro aqui o que eu estou dizendo. Quando se fala em infoprodutos, a ordem se inverte um pouquinho. O princípio é o oposto. Mais orçamento, menos tempo, para você ter mais resultado. Mas aqui a gente está falando em negócios locais. Você precisa fazer a sua marca entrar na cabeça do seu consumidor, para que você tenha solidez de resultados. Esse é o princípio básico dessa nossa aula, inclusive. Solidez de resultados. Luiz, eu quero captar clientes todo santo dia. Eu quero ter resultados
sólidos. Então, teus investimentos também precisam ser sólidos e contínuos. Garanta, certifique-se, melhor ainda dizendo, de que as suas campanhas vão ter fundos orçamentários para você ter sequência ao longo dos meses, ok? Ciente desses fatores iniciais, agora a gente vai começar a definir quais são as principais características da nossa oferta e da nossa campanha. Se você quer ter leads diariamente, se falando em campanhas de mensagem, já vamos falar em campanhas de cadastro. Campanhas de mensagem, você precisa entender o seguinte: quando eu direciono as minhas campanhas de mensagem para um direct ou para o WhatsApp, existe uma diferença prática entre o resultado de um e de outro. No WhatsApp, eu não tenho uma possibilidade de automação simples como o próprio direct me oferece. Luiz, o WhatsApp Business oferece isso. Tudo bem, sem problema nenhum, concordo. O WhatsApp Business oferece a opção de automação para a conversa, mas ele não possibilita que você automatize uma conversa especificamente para um anúncio. No direct você consegue automatizar a sua conversa especificamente para um anúncio. Eu recomendo que você seta suas campanhas diretamente para o seu direct, porque você consegue, além de ter automação da sua campanha de forma simplificada, você também consegue trabalhar com níveis de remarketing para as pessoas que mandaram mensagem para você nos últimos tempos. Então, se falando em campanhas de mensagem, o ideal é que você mande os seus leads para o direct. Luiz, eu não quero mandar para o direct, não, porque eu não quero perder tempo cuidando de Instagram, criando conteúdo e tudo mais. Tudo bem, não tem problema, mas entenda que você vai perder esse cliente em nível de remarketing. Aqui eu estou falando a realidade do jogo para você. Eu estou falando o que é real do mercado. Não adianta eu te posicionar falando que muitas vezes a tua campanha vai ser simples, que vai ser fácil, que vai dar tudo certo, porque às vezes não é exatamente isso que você precisa. Você precisa ter consciência do que é a realidade do mercado. Então, eu sei que às vezes você quer direcionar para o WhatsApp, mas reflita sobre a questão da perda no remarketing no longo prazo. Ciente desse contexto, o que você precisa entender agora? Você deve posicionar as suas campanhas oferecendo uma única oferta por vez. Quando você oferece uma única oferta por vez, você traz exclusividade à sua oferta, você consegue trabalhar melhor as objeções, você consegue filtrar melhor os seus leads, qualificando-os de forma muito mais assertiva e tendo melhores resultados. Luiz, mas isso é contrassenso. Será que se eu não anunciar, se eu anunciar, melhor dizendo, vários produtos ao mesmo tempo, não seria muito mais fácil ter muito mais resultado? Muito pelo contrário. Os números no marketing digital nos mostram que as melhores campanhas, elas trazem melhores resultados quando existe uma única oferta exposta. Sabe por que isso acontece? Eu vou te explicar de forma bem simplificada. Quanto tempo dura a sua atenção no celular? Você presta atenção em diversas coisas ao mesmo tempo. As pessoas mexem no celular até quando estão dirigindo. Então, quanto mais distração você gera para o teu consumidor, mais essa pessoa tende a não comprar de você. Então, é o contrário. Você precisa unificar o grau de atenção dessa pessoa para que você consiga retê-la por mais tempo. Se você faz sequenciais ofertas em um anúncio só, fica muito mais difícil você ter resultado. E já a gente vai falar sobre isso de forma aprofundada em campanhas em níveis de cadastro. Luiz, entendi então que em nível de orçamento, se eu vou trabalhar com produtos até R$100 e serviços de até R$300, R$400, até R$500 aqui eu diria, eu posso fazer campanha de mensagens. Correto. Sem problema nenhum. E essas campanhas de mensagens, ponto 2, eu devo direcionar preferencialmente para o direct. Não quero direcionar para o direct, vou direcionar para o WhatsApp. Tudo bem. Lembre-se que você vai perder em nível de remarketing. Beleza? Em nível de oferta, o que eu devo fazer? Não posso fazer várias ofertas ao mesmo tempo. É uma oferta só. Entendido até aqui esses 3 pontos fundamentais. Orçamento,
direcionamento direct ao WhatsApp, né, que é onde você vai atender, e níveis de ofertas. Agora, nós temos um quarto elemento para ser trabalhado. Deve ter dado um estouro aí para vocês, que eu dar uma cacetada aqui no microfone, mas não tem problema. Eu não vou cortar isso daqui, eu vou seguir a aula assim mesmo. Em quarto nível, o que você deve se atentar dentro da sua campanha de mensagens? É a qualificação do seu lead, ok? Então, se você consegue qualificar o seu lead de uma melhor maneira, é claro que você vai ter muito mais resultados. Mas como você vai fazer isso com pouco orçamento? É muito simples e eu vou te dar uma dica muito básica que você pode seguir. Existem várias, mas eu vou trazer uma só nessa aula que já vai ser a chave ouro para você. Campanhas de visualização de vídeo. Você tem um produto X para vender, independente do que é. Pode ser comida, pode ser roupa, enfim. Você vai criar uma campanha de 40 a 60 segundos em vídeo, evidentemente, falando sobre esse produto através de um conteúdo extremamente interativo, que seja gostoso da pessoa consumir e que não tenha nenhum tipo de oferta. Esse conteúdo, ele vai servir especificamente como captador. Ele é o que nós chamamos de vídeo garanhão. Esse vídeo garanhão, ele vai atrair a atenção das pessoas que eventualmente vão comprar de você. Você vai deixar esse vídeo performando, você vai selecionar uma parte do teu orçamento especificamente para esse vídeo e você vai deixar ele rolando o tempo inteiro. Esse vídeo vai ser o teu captador. Com esse vídeo, você vai trazer informações para a ferramenta em dois níveis. Pessoas que eventualmente assistiram esse vídeo e se interessaram, assistiram a 95% desse vídeo, e um público de semelhança de 1% aos que assistiram a 95% desse teu vídeo. O ideal é que esse vídeo tenha pelo menos 60 segundos. Assim você consegue otimizar ainda mais os padrões comportamentais das pessoas que assistiram esse vídeo para que você traga boas informações para a ferramenta, para que ela possa te entregar melhores públicos e mais qualificados. Para esse público de remarketing, você vai fazer níveis de ofertas entendendo que essas pessoas já te conhecem, elas já viram a tua marca, agora você vai criar ofertas. Em segundo momento, você vai criar uma oferta para público semelhante. O público semelhante, você tem que entender que potencialmente essas pessoas ainda não te conhecem, eles apenas têm características similares às pessoas que assistiram a 95% daquele vídeo garanhão. Então você vai fazer ofertas entendendo que é um público frio. Então você não vai trazer tantas vantajosidades como para as pessoas que já te conhecem. Você vai tratá-los com a diferenciação de um sendo o público morno, que são as pessoas que assistiram a 95% do seu vídeo, e outro sendo o público frio, que são pessoas que não necessariamente assistiram ao seu vídeo, mas possuem comportamentos similares às que assistiram. E a partir disso, você vai transitar as suas campanhas de mensagem para esse público. Luiz, isso custa caro? Não. Se você tem um orçamento de R$1.000 até R$1.500 por mês, você consegue fazer isso tranquilamente e ter muitos bons resultados. Pode ter certeza que assim você vai garantir uma boa qualificação do seu lead e automaticamente, quando você traz uma oferta específica, você vai aumentar muito o teu número de conversões. Não tem como dar errado. Agora a gente vai falar sobre campanha de cadastro, mas antes eu preciso tomar um golinho da minha água. Hoje eu tô com a garganta tinindo, tá horrível. Gravar aula todo dia, eu tenho gravado aula todos os dias pro YouTube, pro Instagram, aula para cliente. Então assim, tá pesado minha garganta, tá incomodando, mas eu assumi um compromisso com vocês, galera, de postar conteúdo aqui todos os dias às 18 horas. Quem estiver assistindo, chegou nessa parte, deixa o seu like aí até agora, porque se você estiver gostando da aula, é claro, né? Porque eu tenho me dedicado para entregar um conteúdo muito bom para vocês e espero que de fato esse conteúdo esteja à altura que vocês realmente merecem e que isso esteja sendo válido para vocês. E se vocês deixarem seu like, deixar seu comentário, eu vou entender que de fato o conteúdo tá legal, tá entregando o que precisa ser entregue. Se você quiser deixar alguma sugestão também para que a gente possa melhorar, aprimorar nossos conteúdos, fica à vontade, é sempre uma honra ter acesso a esse tipo de feedback também, porque é muito bom para a gente entender o que a gente pode melhorar por aqui. Quando eu digo a gente, seria eu no caso, porque aqui na agência eu tenho trabalhado nesse projeto meio que de forma paralela, mas
em prol de todos. Então, seria muito interessante para mim ter esse feedback. Dando continuidade na nossa aula aqui, vamos falar agora sobre campanhas de cadastros para você que tem 1.500 ou mais por mês para operar com as suas campanhas. Campanha de cadastro, ela tem uma grande vantagem que você não precisa se preocupar tanto em qualificar os seus leads, porque você consegue qualificar pela própria campanha. É claro que se você puder fazer uma campanha com um vídeo garanhão para captar os seus clientes, a depender do seu orçamento, seria legal você fazer e é super recomendável. Mas se você não puder, por questões orçamentárias, a própria campanha de cadastro ela já vai fazer esse filtro muito bem. Entenda que os princípios são basicamente os mesmos, mas você deve utilizar a campanha de cadastro quando você tem um pouco mais de orçamento e, ao mesmo tempo, o seu produto é relativamente mais caro. Se você quer ter clientes mais qualificados, você vende produtos expressivamente mais valorosos, acima de 1.000, 1.500, 2.000, 10.000, 100, 200, infinito, você precisa ter campanhas de cadastro ativa. Campanhas de mensagem não vão funcionar. Campanhas de mensagem vai funcionar muito bem para produtos e serviços relativamente baratos. Quando é um produto e serviço caro, não funciona. Outra questão que você tem que entender é que campanha de cadastro é indicado para produtos e serviços não emergenciais. Se você trabalha com produtos e serviços emergenciais, que a pessoa precisa comprar assim, rapidão, não adianta você fazer campanha de cadastro, entendido? Então esse é um outro fator aqui que eu acabei não mencionando em campanha de mensagem, mas é importante que você tenha essa diferenciação para que você não crie uma morosidade no atendimento do seu cliente que precisa comprar com você com urgência. Então é campanha de mensagem. Tem que vender com urgência, tem que comprar com urgência, campanha de mensagem. Entendido isso, quais são os fundamentos principais que você tem que entender sobre a campanha de cadastro? Orçamento, já falamos. Nível de oferta, é a mesma coisa. Se falando em campanha de mensagem, você precisa unificar as suas ofertas, trazer mais exclusividade, então fazer uma oferta específica por vez e não várias. Você pode sim fazer vários anúncios, mas sempre anúncios focados em apenas uma oferta, nunca trazer várias ofertas. E, basicamente, a questão de estrutura de cadastro, você precisa fazer perguntas que são pertinentes à qualificação. Eu vejo muitas empresas e agências de marketing fazendo cadastros muito extensos que não são pertinentes e importantes no dia a dia. Então, não encha o saco do seu cliente com coisas que não são preciosas. Se você realmente necessita fazer um filtro muito aprimorado, você precisa qualificar somente o ouro, ou melhor dizendo, somente o diamante dos leads, e você não está se importando muito com volume, mas só a expressão da qualidade, o excesso da qualidade, aí de fato você pode sim colocar bastante perguntas. Do contrário, eu sou mais apto a incluir apenas perguntas que são pertinentes. Quais são as perguntas que eu entendo serem pertinentes? Eu não vou te trazer especificamente as perguntas porque elas podem variar de negócio para negócio, mas eu quero que você entenda o que você deve pensar para concluir as suas próprias perguntas, elaborar as suas próprias perguntas e obter as suas próprias respostas. Nome é essencial, telefone é essencial, mas e e-mail? É importante você coletar e-mail? Se o teu cliente só se comunica com você por e-mail, então você precisa coletar e-mail. O seu cliente não se comunica com você por e-mail? Então não precisa. O teu produto ou o teu serviço precisa de agendamento para que você faça uma apresentação ou para que você vá até ele ou para que ele venha até você? Então você precisa, se sim, você precisa embutir uma pergunta se ele está disposto a marcar uma reunião, a marcar uma agenda, uma visita, a marcar uma apresentação, e essa pergunta deve ser fechada, de sim ou não. Se o teu produto ou serviço ele possui preços relativos e você eventualmente pode atrair o seu cliente para querer comprar de você um produto X ou quem sabe um produto Y que nem foi o anunciado,
Então você precisa perguntar o quanto ele está disposto a investir. Ah, Luiz, mas é muito delicado esse tipo de pergunta. É extremamente delicado, mas sabe o que acontece? Você filtra aquele cliente que basicamente só vai te gerar dor de cabeça, vai fazer você entrar em contato e muitas vezes não vai querer comprar o teu produto. Então, por exemplo, se você tem um serviço que custa a partir de R$3.000, é interessante você colocar lá numa pergunta aberta, ou você pode posicionar de forma fechada, qual é o valor que esse cliente está disposto a investir nesse produto ou nesse serviço especificamente. Porque todo mundo que estiver abaixo, muito abaixo, digamos assim, você já sabe que é o perfil de cliente que talvez não vai comprar de você. Então você não vai gastar tanta energia atendendo esse cara. Tá entendendo? Então é por isso que esse tipo de pergunta é fundamental. E todas as perguntas que você fizer, elas precisam ser obrigatórias a serem respondidas. Não faz sentido você não ter obrigatoriedade de resposta nas suas perguntas. Se a tua pergunta ela não deve ser obrigatória a ser respondida, então é melhor você não colocar na sua sessão de cadastro. Entende? E agora, outro fator só para finalizar a estratégia, amarrar ela num contexto geral, é você testar landing page. Testa essa sessão de cadastro dentro de uma landing page. Luiz, não tem landing page. Eu recomendo você ter. É sério. Não estou brincando. Você precisa ter landing page. Eu fico puto com isso porque o pessoal não quer gastar com landing page. E, cara, hoje em dia, quando se fala em produtos caros, produtos expressivamente valorosos, não tem desculpa para você não ter uma landing page. Você tem que ter, meu amigo. Tem que ter, não tem como fugir, beleza? Entendido isso, galera, agora você está pronto para criar a tua própria campanha, você está pronto para captar leads em massa e ter bons resultados. Não tem como fugir da raia. O resultado vai vir a partir do momento que você começar a investir massivamente nas suas campanhas, beleza? Galera, quero agradecer do fundo do meu coração para quem me assistiu aqui até o final. Eu falei que não ia ser uma aula tão densa, mas acabou sendo. Estou até ficando sem voz já. Muito obrigado aí, meus agradecimentos. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui ou me chama lá no direct do Instagram, que vai ser uma honra atender vocês, beleza? Muito obrigado a todos. Amanhã às 18 horas, lembrando, tem mais conteúdo por aqui. Valeu, tchau, tchau.